Perguntas que ninguém faz sobre espiritualidade. Sua fé é forte o suficiente para duvidar? Esta é uma pergunta que, à primeira vista, pode soar contraditória, quase como uma heresia para os ouvidos mais devotos. Vivemos em uma cultura espiritual que, muitas vezes, valoriza a certeza inabalável, a fé cega que não questiona, que não vacila, que não ousa perscrutar as sombras. Mas e se eu lhe dissesse que a verdadeira força de uma fé não reside na ausência de dúvidas, mas na coragem de enfrentá-las? Ninguém, ou quase ninguém, quer falar sobre o elefante na sala, aquela presença incômoda e gigantesca que todos veem, mas que fingem ignorar por convenção, por medo ou por um receio profundo de abalar as estruturas de suas crenças. Ninguém quer levantar a mão em meio à congregação e perguntar, com a sinceridade de uma alma que busca, por que o mal, em suas formas mais cruéis e inexplicáveis, existe em um mundo que acreditamos ter sido criado por um Deus de puro amor e bondade. Ninguém quer confessar, em voz alta, a angústia de um coração que ora fervorosamente, como resposta, encontra apenas o silêncio, um vazio que ecoa e que nos faz questionar se estamos falando sozinhos, se nossa conexão com o divino é apenas um monólogo desesperado. Essas são as perguntas que nos assombram na calada da noite, os sussurros que tentamos abafar com hinos e orações decoradas, mas que persistem, teimosamente, no fundo de nossa consciência. Bem-vindos ao Palavra que Aquece. Hoje, nós vamos fazer o impensável. Vamos, juntos, quebrar o tabu do silêncio e da conformidade. Quero que você entenda, desde já, que este encontro não se propõe a ser uma pregação tradicional, um sermão com respostas prontas e dogmas inquestionáveis. Pelo contrário, esta é uma conversa, um diálogo aberto e honesto entre almas que buscam, que anseiam por uma compreensão mais profunda, mais autêntica e mais madura da espiritualidade. Nos próximos 40 minutos, eu os convido a mergulhar comigo nas águas profundas, e por vezes, turbulentas, das perguntas que a espiritualidade organizada, com suas instituições, suas tradições e suas liturgias, muitas vezes, não quer que você faça. Perguntas que desafiam o status quo, que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos forçam a olhar para a nossa fé não como um conjunto de respostas prontas, mas como uma jornada contínua de busca, de descoberta e, sim, de questionamento. Prepare-se, pois vamos tocar em feridas, vamos explorar paradoxos e vamos, acima de tudo, buscar uma verdade que seja mais ampla e mais libertadora do que as respostas simplistas que nos foram oferecidas até hoje. É por medo, um medo profundo e muitas vezes inconsciente, que evitamos as perguntas difíceis. Medo de sermos julgados, medo de descobrirmos que não temos todas as respostas, medo de que nossa fé, que parecia tão sólida, se revele frágil como um castelo de cartas. Mas eu lhes afirmo, com toda a convicção do meu ser, que a maturidade da fé não é um estado onde a dúvida é eliminada por completo. A maturidade da fé é a capacidade de abraçar a dúvida, de acolhê-la não como uma inimiga, mas como uma companheira de jornada, como a força motriz que nos impulsiona a buscar mais, a ir mais fundo, a não nos contentarmos com a superfície. Se você, que me ouve agora, busca uma fé adulta, uma fé que não se esconde atrás de jargões e que não teme a complexidade da existência, então eu lhe peço que prepare o seu coração e a sua mente. Abra-se para a possibilidade de não encontrar respostas finais e definitivas para todas as suas inquietações. O que teremos aqui, e o que eu lhes prometo, não são respostas fáceis, mas algo muito mais valioso, e a coragem de buscar, a coragem de perguntar, a coragem de caminhar no mistério. E, para honrar essa coragem, começaremos com a pergunta mais difícil, a mais universal e, talvez, a mais dolorosa de todas. A pergunta que, em algum momento, todo ser humano, crente ou não, já se fez diante do espelho da vida, a questão do sofrimento. O sofrimento. Se Deus, como nos foi ensinado desde a infância, a personificação do amor incondicional, da bondade infinita e da compaixão sem limites, e se Ele é, ao mesmo tempo, todo-poderoso, onipotente, o detentor de toda a força e de todo o controle sobre o universo, então, por que, em nome de toda a lógica e de toda a justiça, Ele permite que o sofrimento e o mal existam e, mais do que isso, que floresçam de maneira tão avassaladora em nosso mundo? E, para adicionar uma camada ainda mais complexa e angustiante a essa questão já tão espinhosa, por que o sofrimento parece ser tão indiscriminado, tão aleatório,
atingindo com a mesma fúria implacável tanto os justos quanto os injustos, os bons e os maus, os inocentes e os culpados. Por que uma criança inocente adoece e morre, enquanto um tirano vive uma vida longa e próspera? Por que uma família honesta e trabalhadora perde tudo em uma catástrofe natural, enquanto um corrupto acumula riquezas e poder? Essas são as perguntas que ecoam nos corredores da história da humanidade, os gritos silenciosos que sobem aos céus em momentos de dor e de perplexidade, e que, muitas vezes, são respondidos com um silêncio que pode ser interpretado como indiferença ou, pior ainda, como ausência. Diante de uma dor tão real, tão palpável e, por vezes, tão devastadora, não podemos, de forma alguma, nos dar ao luxo de recorrer a respostas clichês, a jargões religiosos vazios que, ao invés de consolar, apenas acrescentam uma camada de insulto à injúria. Frases como Deus sabe o que faz, tudo tem um propósito ou Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar, embora possam conter uma semente de verdade, quando ditas de forma leviana e sem a devida empatia, soam como uma tentativa de minimizar a dor do outro, de calar a sua angústia com uma pílula de conformidade. A dor é real, e ela precisa ser validada, acolhida e respeitada em sua totalidade. É preciso reconhecer que muitas das nossas dores, de fato, não são um castigo divino, uma punição celestial por nossos pecados, mas sim uma consequência direta da liberdade humana, do livre-arbítrio que nos foi concedido e que, tantas vezes, é utilizado para o mal, para a ganância, para a violência e para a opressão. Outras dores, por sua vez, são fruto da quebra de equilíbrio do mundo, de um sistema que, de alguma forma, se encontra desalinhado, em desarmonia, gerando doenças, catástrofes e desequilíbrios. No entanto, a espiritualidade madura, aquela que não teme as perguntas difíceis, nos convida a uma perspectiva diferente, a uma mudança de foco. Ela nos convida a encontrar Deus não apenas na ausência da dor, nos momentos de alegria e de bonança, mas, e talvez principalmente, na presença da dor, no meio do caos, no olho do furacão. Pense na figura de Jó, um homem que, segundo as Escrituras, era justo e íntegro, e que, de uma hora para outra, perdeu tudo o que tinha, seus bens, seus filhos, sua saúde. Em meio à sua angústia, Jó não recebeu de Deus uma explicação lógica e detalhada para o seu sofrimento, uma lista de razões e de propósitos. O que ele recebeu foi algo infinitamente mais valioso e a presença de Deus em seu caos, um encontro que o transformou e que lhe deu uma nova perspectiva sobre a vida e sobre o divino. O foco da fé na crise, portanto, não é e não deve ser o de explicar o porquê do sofrimento, o de tentar decifrar os mistérios insondáveis da vontade divina. Tentar fazer isso é uma tarefa fadada ao fracasso e à frustração. O verdadeiro papel da fé em meio à crise é o de nos garantir, com uma certeza que transcende a razão, que não estamos sozinhos no meio dos vales escuros, nos momentos de desespero, de solidão e de dor. É a certeza de que temos um companheiro de jornada, um ombro amigo, uma força que nos sustenta e que nos guia, mesmo quando não conseguimos ver a luz no fim do túnel. A espiritualidade, em sua essência mais profunda, não nos oferece uma apólice de seguro contra o sofrimento, mas nos dá os recursos internos, a resiliência, a esperança e a força para transformar a dor em propósito, para encontrar significado no meio do caos, para usar as nossas feridas como fontes de cura e de compaixão para com os outros. É a alquimia da alma, a capacidade de transformar o chumbo da dor no ouro do crescimento espiritual, da sabedoria e do amor. É a certeza de que, no final, o amor é mais forte do que a dor, e a vida é mais forte do que a morte. O silêncio de Deus. E então, chegamos a outra daquelas questões que nos corroem por dentro, uma experiência tão comum quanto desconcertante na jornada espiritual. O que significa, afinal, quando eu oro, quando eu clamo, quando eu derramo a minha alma com um fervor que sinto brotar das minhas entranhas, pedindo por algo que considero justo, necessário ou vital, e em troca, tudo o que recebo é o silêncio. Um silêncio denso, pesado, que parece zombar da minha fé e da minha urgência. Ou, o que pode ser ainda pior, quando a resposta que recebo é um claro e inequívoco não. Um não que desmorona as minhas esperanças e me deixa com um sentimento de abandono e confusão. Será que isso significa que a minha fé é fraca, que não sou digno de ser ouvido? Será que Deus simplesmente não está ouvindo, ou, pior ainda, que ele não se importa?
Essa é uma das experiências mais desafiadoras para qualquer pessoa de fé, um verdadeiro teste de fogo para nossa confiança e para nossa compreensão do divino. Para sequer começarmos a desvendar esse mistério, precisamos, primeiro, ter a coragem de questionar a nossa própria visão de Deus e da oração. Em nossa cultura de consumo e imediatismo, é muito fácil, quase que inconscientemente, projetarmos em Deus a imagem de um gênio da lâmpada celestial, uma entidade cósmica cuja principal função é satisfazer os nossos pedidos, realizar os nossos desejos e nos livrar de todos os nossos problemas, bastando para isso que esfreguemos a lâmpada da oração da maneira correta. Mas a oração, em sua essência mais profunda e transformadora, é muito mais do que uma lista de pedidos. A oração é, primeiramente e acima de tudo, um ato de conexão, um convite à comunhão, um espaço para o alinhamento da nossa vontade com uma vontade maior e mais sábia. É um processo de transformação do eu, onde, ao nos aproximarmos do divino, somos nós que somos mudados, e não Deus que é convencido a mudar de ideia. Muitas vezes, o silêncio que tanto nos angustia é, na verdade, a resposta mais profunda e amorosa que poderíamos receber. É a resposta que nos força a sair da superficialidade dos nossos desejos imediatos e a mergulhar nas profundezas da nossa alma. É o que nos obriga a amadurecer a nossa confiança, a desenvolver uma fé que não se baseia em receber o que queremos, mas em confiar naquele que sabe o que é melhor para nós. O silêncio nos convida a repensar os nossos próprios desejos, as nossas prioridades, e a nos perguntar: será que o que eu estou pedindo é realmente o que eu preciso para o meu crescimento e para a minha evolução espiritual? Paradoxalmente, é nesse silêncio, nesse aparente vazio, que a nossa fé pode encontrar o seu terreno mais fértil para crescer. O silêncio de Deus nos ensina a confiança radical, a fé que se lança no abismo sem garantias, a entrega total que não depende de sinais ou de respostas imediatas. É nos vales, e não nos picos das montanhas, que o crescimento espiritual mais significativo acontece. É quando nos sentimos perdidos, abandonados e sem respostas que somos forçados a desenvolver raízes mais profundas, a buscar uma conexão que vá além das emoções e dos sentimentos passageiros. O silêncio é, por vezes, a resposta mais eloquente, um convite divino para que você pare de falar e comece, verdadeiramente, a escutar. Escutar a voz mansa e suave que fala no silêncio do seu coração, escutar a sabedoria que emerge da quietude da sua mente, escutar a direção que se revela não nas palavras, mas nas ações, nas sincronicidades, nos pequenos milagres do dia a dia. O silêncio de Deus não é ausência, é um convite à profundidade. É o espaço sagrado onde a nossa fé infantil pode morrer para dar lugar a uma confiança madura, inabalável e verdadeiramente transformadora. A exclusividade da verdade. Eis aqui uma questão que toca no cerne de muitas tradições religiosas e que, frequentemente, gera mais conflitos do que pontes. Se Deus, como muitas fés proclamam, é a encarnação do amor universal, um amor que não conhece fronteiras, que não faz acepção de pessoas, por que, então, tantos ensinamentos religiosos insistem em uma narrativa de exclusividade? Por que a ideia de que apenas um caminho, uma doutrina, um conjunto de rituais, detém o monopólio da verdade e da salvação? Como conciliar a imagem de um Deus de amor infinito com a condenação ou a exclusão daqueles que o buscam sinceramente, com um coração puro e uma intenção genuína, mas que o fazem através de outras religiões, de outros caminhos espirituais, de outras linguagens simbólicas? Esta é uma tensão que reside no coração de muitas pessoas de fé, um dilema que opõe a lealdade a uma tradição específica e a intuição profunda de que o divino é muito maior e mais abrangente do que qualquer instituição humana possa conter. Para navegarmos por essas águas complexas, é fundamental que façamos uma distinção crucial, a distinção entre o caminho institucional e a essência espiritual. O caminho institucional é a religião organizada, com suas igrejas, seus templos, suas mesquitas, seus dogmas, suas regras e suas hierarquias. É a estrutura humana criada para tentar conter, explicar e transmitir a experiência do sagrado. A essência espiritual, por outro lado, é a experiência direta, pessoal e transformadora do divino, que se manifesta como amor, como luz, como verdade, como compaixão. A pergunta que devemos nos fazer é: o que é maior? O dogma, a regra, a letra da lei, ou o amor, a compaixão, o espírito da lei?
Quando nos apegamos de forma rígida e excludente à nossa própria tradição, corremos o risco de transformar a religião, que deveria ser uma ponte para o divino, em um muro que nos separa dos outros, e paradoxalmente, do próprio Deus que dizemos adorar. É inspirador e revelador observar a busca sincera por luz e por amor em todas as culturas, em todas as épocas. Muitos sábios e místicos, de diferentes tradições, descrevem Deus como o pico de uma montanha majestosa e inatingível. Nós, seres humanos, estamos todos na base dessa montanha, tentando escalá-la por caminhos diferentes, por trilhas que se abrem a partir de nossas diferentes culturas, de nossas diferentes experiências e de nossas diferentes compreensões. Alguns sobem pela face norte, outros pela face sul, outros pela leste ou pela oeste. As paisagens são diferentes, os desafios são diferentes, as ferramentas são diferentes, mas o objetivo final é o mesmo: alcançar o cume, a união com o divino. Quem somos nós, que estamos ainda na base da montanha, para julgar o caminho do outro e dizer que o nosso é o único correto? O verdadeiro desafio para uma pessoa que possui uma fé forte e convicta não é o de provar que a sua religião é superior às outras, mas o de demonstrar a validade da sua fé através de suas ações, através do amor, do respeito e da compaixão que demonstra por seu próximo, independentemente de sua placa religiosa, de sua crença ou de sua descrença. A verdadeira fé não se prova com argumentos teológicos ou com declarações de superioridade, mas com a caridade, com o serviço, com a capacidade de ver o divino no rosto do outro, mesmo que o outro chame o divino por um nome diferente. A fé madura é aquela que nos torna mais humanos, mais compassivos, mais tolerantes e mais amorosos. É a fé que nos liberta do egoísmo e do tribalismo religioso e nos abre para a fraternidade universal. É a fé que entende que Deus é grande demais para caber em uma única religião, e que a sua luz brilha, de diferentes formas e com diferentes intensidades, em todos os corações que o buscam com sinceridade. Que a nossa fé, portanto, seja uma fonte de união, e não de divisão, uma porta para o amor, e não uma arma de julgamento. Espiritualidade e a mente. Vamos agora adentrar um território onde a fé e a razão parecem travar uma batalha constante, um campo minado de ceticismo e de questionamentos que desafiam a própria natureza da experiência espiritual. A pergunta, que muitos fazem, seja abertamente ou em seus pensamentos mais íntimos, é a seguinte: será que a espiritualidade, com toda a sua complexa tapeçaria de crenças, rituais e narrativas, incluindo a própria ideia de Deus, de uma alma imortal e de uma vida após a morte, não passa de uma sofisticada construção psicológica? Uma espécie de muleta psíquica, um mecanismo de defesa engenhosamente desenvolvido pela mente humana para nos ajudar a lidar com o medo primordial e paralisante da morte, com a angústia do desconhecido e com a aparente falta de sentido de uma existência finita em um universo vasto e indiferente? Será que a paz que sentimos ao orar, a esperança que encontramos na promessa da vida eterna e o consolo que a fé nos oferece em momentos de dor não são nada mais do que o resultado de processos neuroquímicos em nosso cérebro, uma espécie de placebo espiritual que, embora eficaz em seus efeitos, não possui nenhuma base em uma realidade transcendente? Esta é, sem dúvida, uma das críticas mais contundentes e difíceis de refutar, pois ela nos convida a duvidar da própria validade de nossas experiências mais sagradas. E a resposta honesta é que, sim, a fé tem, inegavelmente, imensos benefícios psicológicos. E isso, por si só, é algo maravilhoso e que deve ser celebrado. A ciência tem demonstrado, através de inúmeros estudos, que pessoas com uma prática espiritual regular tendem a ser mais otimistas, mais resilientes, a ter menores índices de depressão e de ansiedade, e a lidar melhor com o estresse e com os traumas da vida. A fé, de fato, nos oferece um sistema de significado, um senso de propósito, uma comunidade de apoio e um conjunto de práticas que promovem o bem-estar mental e emocional. Mas será que a experiência espiritual se resume a isso? A experiência dos transcendentais, aqueles momentos de epifania, de êxtase, de profunda conexão com algo maior do que nós mesmos, aponta para algo que vai além da mera química cerebral. O amor incondicional que é capaz de transformar radicalmente uma vida, de curar feridas profundas e de restaurar relacionamentos quebrados, o perdão que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado de um ciclo de amargura e de ressentimento, a paz que excede todo o entendimento, aquela serenidade que nos inunda mesmo em meio ao caos e à tempestade, essas são experiências que,
embora possam ser descritas em termos psicológicos, parecem apontar para uma fonte que transcende a própria psique humana. São vislumbres de uma realidade maior, de uma dimensão do ser que não pode ser totalmente explicada ou contida pelas categorias da ciência ou da psicologia. Chegamos, então, ao desafio da prova. O cético exige uma prova empírica, uma evidência concreta e mensurável da existência de Deus e da realidade do mundo espiritual. Mas a fé, por sua própria natureza, não opera no campo da ciência, não se submete aos métodos do laboratório. A fé não exige prova, mas confiança. É uma relação, e não uma equação. Você não prova o amor do seu filho em um laboratório, analisando as reações químicas em seu cérebro quando ele o abraça. Você o vive, você o sente, você o experimenta em sua totalidade. Da mesma forma, a prova da espiritualidade não se encontra em argumentos lógicos ou em evidências externas, mas na transformação que ela opera em você. O que a espiritualidade faz em sua vida, a maneira como ela o torna uma pessoa mais amorosa, mais compassiva, mais íntegra, mais corajosa e mais plena, essa é a maior e mais irrefutável prova que você pode ter. É uma prova subjetiva, pessoal e intransferível, mas nem por isso menos real. A fé é um salto no escuro, sim, mas é um salto que nos leva a descobrir que podemos voar. É uma aposta no amor, na beleza e no significado, uma aposta que, quando feita com sinceridade e entrega, nos revela um universo de possibilidades que a razão, por si só, jamais poderia conceber. A descrença. E se, depois de toda essa jornada, depois de toda essa busca, depois de todo esse esforço para crer, para confiar, para se entregar, eu ainda assim tiver momentos de profunda e avassaladora descrença? O que fazer quando eu, que acredito e que busco com sinceridade, me vejo subitamente imerso em um deserto espiritual, em um vazio onde a presença de Deus parece ter se dissipado, onde a minha conexão com o sagrado parece ter sido irremediavelmente perdida? O que fazer quando a dúvida, que antes era uma companheira de jornada, se transforma em um monstro que ameaça devorar a minha fé por completo? Esta é, talvez, uma das experiências mais solitárias e aterrorizantes para uma pessoa de fé, um tabu ainda maior do que as próprias perguntas difíceis, pois ela nos faz sentir como traidores, como hipócritas, como fracassados em nossa própria jornada espiritual. Se você já se sentiu assim, ou se está se sentindo assim neste exato momento, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é: não tenha medo. Não se desespere. E, acima de tudo, não se culpe. A oscilação da fé, os altos e baixos da experiência espiritual, não são um sinal de fraqueza ou de falta de sinceridade. Pelo contrário, eles são, muitas vezes, uma parte natural, necessária e até mesmo saudável do crescimento. Essa experiência, que muitos místicos e santos ao longo da história descreveram com uma honestidade brutal, é conhecida como a noite escura da alma. É um período de aparente escuridão, de secura espiritual, onde Deus parece ter se retirado e nos deixado entregues à nossa própria sorte. Mas essa escuridão, por mais dolorosa que seja, não é o fim da linha. Ela é, na verdade, uma fase de purificação, de desapego, uma oportunidade para que a nossa fé se aprofunde e se torne mais autêntica. É na noite escura que a nossa fé, que talvez estivesse baseada em sentimentos, em emoções, em experiências extraordinárias, é testada em seu fundamento. É aqui que você prova se a sua fé está verdadeiramente baseada na confiança inabalável em Deus, ou se ela era apenas um apego aos consolos e às recompensas espirituais. A fé não é um sentimento constante, uma emoção que está sempre em alta. A fé é uma decisão. É a decisão de continuar buscando, de continuar caminhando, de continuar confiando, mesmo quando a paisagem emocional está deserta, mesmo quando não há sinais, não há respostas, não há sentimentos. É a fé que diz: e mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei nele. É a fé que se agarra à promessa, e não à experiência. É a fé que, no final da noite escura, renasce mais forte, mais pura e mais inabalável do que nunca. Conclusão e chamada. Se você saiu daqui com mais perguntas do que respostas, com mais inquietações do que certezas, então eu lhe digo, com toda a sinceridade do meu coração, parabéns. Você está no caminho certo. A fé imatura, a fé infantil,
é aquela que se orgulha de ter todas as respostas, de possuir um mapa detalhado e infalível da realidade. A fé madura, por outro lado, é aquela que tem a coragem de fazer as perguntas certas, a humildade de admitir que não sabe tudo e a sabedoria de caminhar no mistério, de abraçar a incerteza como parte essencial da jornada. A dúvida, meus amigos, não é a inimiga da fé. A dúvida é o motor da busca, é o combustível que nos impulsiona a ir sempre além, a não nos contentarmos com a superfície, a buscar uma conexão cada vez mais profunda e autêntica com o divino. Agora, a jornada continua com você. Agora é a sua vez. Eu o convido a continuar essa conversa, a não deixar que essas perguntas se dissipem no ar. Qual é a sua pergunta que ninguém faz? Qual é o seu elefante na sala? Qual é a dúvida que o assombra na calada da noite? Eu o encorajo a deixá-la aqui nos comentários, a compartilhá-la com esta comunidade de buscadores. Eu quero ler cada uma delas, pois a sua busca, a sua dúvida, a sua coragem de perguntar, pode ser a chave que abre uma porta para outra pessoa, pode ser a palavra de encorajamento que aquece a alma de alguém que se sente sozinho em sua própria noite escura. Lembre-se, a sua jornada não é apenas sua. Ela faz parte de uma tapeçaria muito maior, de uma busca coletiva por luz, por verdade e por amor. Que a palavra, em sua forma mais pura e transformadora, continue aquecendo a sua alma, continue iluminando o seu caminho e continue lhe dando a coragem de fazer as perguntas que realmente importam. Que a sua fé seja sempre uma aventura, uma descoberta, uma dança com o mistério. E que, no final de tudo, você encontre não todas as respostas, mas a paz que excede todo o entendimento, o amor que lança fora todo o medo e a certeza de que você nunca, jamais, esteve sozinho.